Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos mais uma noite na casa do Senhor para juntos adorarmos mais uma vez o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe também aquele que nos acompanha através da transmissão da igreja. Que Deus fale com você, que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Estamos fazendo uma oração. Amém? Já entregando este trabalho ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez estamos na tua presença para te louvar, para bendizer o teu nome, para engrandecer-te, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela vitória, pela saúde, por até que neste momento o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Querido Deus, eu te louvo, Pai, neste momento, Senhor. Queremos te pedir mais uma vez que suas mãos, que seus braços estejam estendidos em favor deste lugar, a oração que é levantada neste lugar, que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles que aqui estão nessa noite, dê a sua bênção, dê vitória, Senhor. Abençoa aqueles que estão neste momento em um leito de enfermidade, no hospital, carente, isolado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar com a cura, com o milagre, com a restauração da saúde, da vitória, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, que esteja nesse momento passando momentos difíceis, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja dando vitória. Pai querido, continua conosco, nos abençoando, nos dando vitória, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que as palmas louvam o nome do Senhor. Deus abençoe. Tu és a minha luz.
mas Ele pediu também para que nós tenhássemos bom ânimo, né, irmãos? E nós cremos que tudo isso vai passar, né, igreja? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor? Vai passar, irmãos, vai passar, nós cremos nessa palavra. Glória a Deus. Tem uma palavra
Meus irmãos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 8. Versículos 8 a 13. Gênesis 3. De 8 a 13. Glória a Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Senhor Deus, te louvamos pela tua bondade e pelo teu amor. Damos graças, Senhor. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, abra a porta da palavra e atinja, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Nos ajude, Senhor, pelo teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Deus abençoe. Vamos aplaudir o nosso Deus bem gostoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, está conosco nessa noite nosso irmão Júnior, que está nos visitando aqui a cidade de Avaré e a nossa igreja. Aliás, o nosso irmão Cristiano. E também o jovem Júnior está aqui conosco. E tem também, hoje, temos a felicidade de ver a esposa do irmão João Vitorino, uma Olga. Oh, glória a Deus, né? Graças a Deus, depois de algum tempo, temos a felicidade de ter a nossa irmã Olga aqui entre nós nessa noite. Graças a Deus. São bem-vindos em nosso meio, irmãos. Amém. São bem-vindos, sinta-se bem em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, os irmãos mais atentos, devem estar observando que nós fizemos a mesma leitura de domingo passado, apenas um pouco menor. E nós destacamos nessa leitura que nós fizemos o jogo de empurra que nós temos já desde o princípio da criação por parte dos nossos pais. Como nós dissemos, nós temos a tendência de acionarmos, como se diz, o nosso advogado interior e sempre queremos achar uma desculpa, sempre queremos achar um culpado para as coisas que nós cometemos. Dificilmente nós damos o braço a torcer, nós consentimos para dizer, não, realmente. Então foi como ocorreu desde o princípio, quando o Senhor Deus perguntou para Adão o que havia acontecido, ele culpou a mulher. Quando perguntou para a mulher o que havia acontecido, a Bíblia diz que ela culpou a serpente. Então foi isso que ocorreu. Então nós dissemos, irmãos, nós meditamos no domingo passado, que se nós pagarmos para ver,
porque Adão quis agir, Adão quis fazer, Eva, eles quiseram fazer da forma deles, não do jeito de Deus, não conforme a orientação divina. Então eles pagaram para ver o que aconteceria. Isso se chama autoadoção do risco, onde a pessoa traz para si a responsabilidade. E aquilo que eles pagaram, o que houve com eles, foi algo realmente muito custoso. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, todo o sofrimento humano, vem como fruto do primeiro pecado que ocorreu na humanidade, que se multiplicou, que proliferou, e nós estamos vendo hoje o resultado. Então eles quiseram assumir a responsabilidade, e o resultado nós estamos vendo. Então nós comentamos, irmãos, que nós podemos sim dizer assim: olha, eu fiz isto por causa de alguém. Nós podemos sim dizer, porque a própria Bíblia nos ensina isso. Mas o que nós meditamos aqui foi que nós podemos fazer isso em nome de Deus. Nós podemos jogar a responsabilidade pelas coisas que nós fazemos no próprio Deus. Nós conversamos que quando Moisés chegou, por exemplo, diante da maior autoridade do planeta, e falou: mas quem você pensa que você é? Falou: eu não sou ninguém, mas eu estou aqui em nome do eu sou, em nome do Criador dos céus e da terra, e assim por diante. Então, se quando nós jogamos responsabilidade, como a expressão que nós usamos, quando nós jogamos a culpa do que nós fazemos em Deus, nós somos, irmãos, bem-aventurados, nós somos bem-sucedidos. E partindo daqui, eu quero entrar por um novo caminho agora, falando o quê? Qual o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? O próprio Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se apresentou a nós como Jesus Cristo. Qual o exemplo que Jesus deu para nós? Então, alguns trechos da palavra de Deus mostram que o próprio Jesus, quando agia, ele não chamava para ele a responsabilidade, em muitos textos, mas ele simplesmente envolvia o Deus Criador, envolvia o Pai. Em João, irmãos, no capítulo 5 e no versículo 19, João 5,19, o evangelista traz para nós assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Aqui nessa linguagem, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Então, vejam bem, irmãos, o próprio Jesus dizendo: o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Então, o próprio Jesus declarando, quer dizer, irmãos, se Jesus não pode fazer alguma coisa por própria conta, mas ele obedece o Rei, ele obedece a cabeça, ele obedece o Criador, o que dirá do restante? Ele, como Criador, se submetendo ao Pai. Então, ele não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ainda em João 5,30, também confirma esta palavra. João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha, irmãos, que texto claro. Está vendo? O próprio Jesus. Eu vou ler de novo, não precisa nem explicar muito, eu vou só ler de novo para fixar. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Está vendo só, irmãos, que coisa linda, o exemplo que Jesus está dando para nós? E ainda João capítulo 12, versículo 49 e 50. O que Jesus diz aqui? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo como o Pai me tem dito. Glória a Jesus, aleluia. Está vendo só, irmãos, que coisa linda? Agora, se o Filho de Deus, se como nós conhecemos a segunda pessoa da Trindade, não chama para si a responsabilidade, quem é Joel, irmãos, para chamar para si a responsabilidade? E cada um de nós deve dizer o seu nome. Quem sou eu para chamar para mim a responsabilidade? Então, tudo aquilo que Jesus fazia, então os irmãos vejam que isso não é um fanatismo, isso não é um desequilíbrio, isso não é uma religiosidade excessiva, isso não é um desequilíbrio qualquer. Estas são as regras estabelecidas pelo Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! O próprio Jesus falando, eu faço como o Pai me enviou. Então, ele dizia dessa forma, né? Perguntou para Adão, o que você fez? Não, foi a mulher. Mulher, o que você fez? Não, foi a cobra. Mas não é bom, irmãos, quando alguém chega para nós, por que você fez? Não, eu fiz porque na Bíblia está escrito assim. Eu fiz porque essa é a vontade de Deus. Isso nos dá vitória, irmãos. Isso nos garante a bênção, nos garante a vitória. Eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de prudência, eu estou falando de maturidade, estou falando de viver na vontade de Deus. Não é de zelo sem entendimento, de desequilíbrio, pessoa que fala eu sou assim mesmo, quem quiser que me aguente, nada disso. Estou falando da vontade de Deus, não do zelo sem entendimento de alguém, não dos caprichos pessoais de ninguém. Falando de coisas maduras, coisas idôneas, coisas de luz, coisas de bênção. Então, irmãos, é isso. O próprio Jesus falou, eu falo o que o Pai mandou. Eu faço o que o Pai, eu falo o que o Pai mandou, e eu faço também o que o Pai mandou fazer. Eu falo o que Ele mandou falar, e eu faço o que Ele mandou fazer. O próprio Jesus está dizendo em vários outros trechos, nós veremos isso daí na palavra de Deus. Agora, irmãos, o que acontece? Deus é o Criador de todas as coisas. Antes de Deus criar, não existia nada, só existia Ele. Não existia poeira, não existia mundo espiritual, não existia animais. Antes de Deus criar qualquer coisa, só existia Ele. E quando só existia Deus, não existia pecado. Então um dia houve a inauguração do pecado. Um dia houve a inauguração do pecado. Onde foi e qual foi a inauguração do pecado? Então nós, da Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, a nossa igreja aqui, o que nós acreditamos? Nós acreditamos, irmãos, que a inauguração do pecado está registrado no livro de Isaías, capítulo 14, e versículos 12 até o versículo 14. Qual foi o primeiro pecado, irmãos, que surgiu, não no seio humano, mas que surgiu no universo, na criação, que surgiu dentre tudo aquilo que Deus criou? Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado que surgiu, irmãos, foi a intenção de ter vida própria. O primeiro pecado que surgiu foi a intenção de fazer a sua própria história. Este foi o primeiro pecado. Exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Eu não faço isso. Eu falo o que o Pai mandou falar. E eu faço o que o Pai mandou fazer. Então, qual foi o primeiro pecado? O contrário disso. Falar o que Deus não falou e fazer o que Deus não mandou fazer.
a intenção de ter vida própria, de ter história, o orgulho, a soberba, a vontade de ser, eu sou mais eu. Este foi o primeiro pecado. Então, irmãos, lá em Isaías 12, 14, do 12 ao 14, como caíste do céu, ó estrela, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo só, meus irmãos? Subirei, olha, quantos ei de eu, né? Subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então, lá na glória celestial, quando os seres celestiais se rebelaram e não aceitaram a submissão do Senhor nosso Deus, diz a palavra do Senhor, depois outros trechos mostram isso, que eles foram expulsos dos céus, foram expulsos da glória, e a tentativa de ser semelhante ao Altíssimo, de ter um trono próprio, de exaltar o seu próprio trono, de ter a sua história, este desejo de não acatar a orientação do Criador, de não fazer conforme Ele mandou, foi a inauguração, foi o primeiro pecado que surgiu, não na humanidade, mas na criação. E Adão e Eva ainda estavam lá no jardim do Éden, e não havia sido cometido pecado ainda pelos seres humanos. Mas qual foi o primeiro pecado que os nossos pais cometeram? Gênesis capítulo 3, versículos 4 e versículo 5. Qual foi o primeiro pecado? Como nós dissemos, qual foi o primeiro pecado? A vontade de ter um caminho próprio, a vontade de fazer as coisas do próprio jeito, assumir o risco, inventar as coisas. Qual foi o primeiro pecado? Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, quer dizer, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está vendo, irmãos? A vontade, ao invés de se submeter, ao invés de acatar, ao invés de fazer a vontade de Deus, não, o Pai mandou fazer assim, Deus mandou fazer assim, eu vou agir dessa forma. Não fizeram como nós lemos de Jesus: olha, eu faço o que Ele manda, e eu falo o que Ele manda falar. Inventaram um caminho e quiseram fazer do seu próprio jeito. Pagaram para ver, irmãos, e todo o sofrimento que nós estamos vendo vem como fruto de nós não acatarmos o que o Senhor nosso Deus manda, inventarmos os nossos próprios caminhos e seguirmos a nossa própria direção. Que bom, irmãos, quando nós podemos estar debaixo de obediência. Que bom, irmãos, que nós podemos descansar. Alguém fala: olha, faz assim, e a gente tem um descanso, a gente tem uma segurança. Que coisa boa quando nós agimos assim. Mas a vontade de ser cabeça, a vontade de escrever a própria história, a vontade de aparecer, a insubmissão, o orgulho, a soberba, fizeram, irmãos, prejuízos tremendos, como nós já dissemos aqui, como nós declaramos nessa noite. Agora, irmãos, vejamos, vamos analisar a palavra de Deus. Gênesis 2 e 7. Olha só a situação. Deus pega o barro, forma um boneco daquele barro. É o que nós entendemos aqui pela palavra, não é? Está dizendo aqui, Gênesis 2 e 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, irmãos, está lá, o Senhor pega um boneco, pega o barro, faz um boneco do pó da terra, do barro, e ele vai lá no nariz daquele boneco, está dizendo aqui a palavra, sopra no nariz daquele boneco e implanta nele o fôlego de vida. Então, irmãos, era um boneco, é algo que foi criado. Como ele poderia ter vida por própria conta? Como ele poderia existir por si só? Ele foi criado pelo Senhor nosso Deus. Mas aí nós acabamos de descrever que o pecado entrou no seio da humanidade. Qual foi a consequência desse pecado? Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Gênesis 3 e 19. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto, me ajuda aí, irmãos, porquanto és, te tornarás. Está vendo? Olha o que o Senhor nosso Deus fez. Ele pega um pedaço de barro, sopra nele o fôlego de vida, e ele se torna alma vivente. Mas aí o Senhor declara aqui após o pecado: olha, como vocês pecaram, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão a partir de agora, e vocês morrerão, e vocês voltarão ao pó da terra, porque vocês são pó. Vocês vieram do pó e vocês tornarão ao pó. Quer dizer, o mesmo Deus que decretou a vida é o mesmo Deus que está decretando agora: vocês vão voltar de onde vocês vieram. Irmãos, um dia lá, eu fui concebido no ventre da minha mãe. Um dia eu fui concebido. Então, nesse dia, o Senhor nosso Deus soprou o fôlego de vida na minha vida. Olha as pessoas que Deus soprou o fôlego de vida neles, irmãos. Aleluia. Nós fomos criados pelo Senhor nosso Deus. Nós somos criados. Então, irmãos, entre o sopro que nos formou e o retorno ao pó, quantos anos passam? 100 anos é lucro, não é, irmãos? 100 anos é lucro, não é? Quanta gente vive 100 anos? Então, entre o sopro que o Senhor nosso Deus fez em nós e o retorno ao pó, nós queremos ser alguém por conta própria. Nós queremos escrever a nossa própria história. Olha só, irmãos, que loucura! Deus vem, sopra em nós o fôlego de vida, é o nosso Criador, Ele nos forma, e aí nós simplesmente falamos: ó, Deus, quem faz isto? Quanta gente que não reconhece Deus, e aí vive a sua própria vida, quer escrever a sua própria história, até que volte à terra. Quer dizer, entre o sopro do barro e voltar ao pó, nós queremos viver nesse pouquinho de tempo escrevendo a nossa própria história. Nós queremos assumir a responsabilidade e viver a nossa própria vida. Mesmo assim, a Bíblia diz o que, irmãos? Para que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Mesmo quem despreza a Deus, irmãos, mas a Bíblia fala que o Senhor, se nós formos infiéis, Ele continua sendo infiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. Olha que loucura, irmãos. Vai o Criador, pega a gente, um boneco, sopra o fôlego de vida, passa 100 anos, volta para o pó, e no intervalo entre o sopro e voltar para o pó,
nós vivemos desligados de Deus. A humanidade vive desligada de Deus. E nós temos a tendência de escrever a nossa própria história. Agora, irmão, a Fabiana está aqui hoje, graças a Deus. A Lilian está lá, graças a Deus. Célio está aqui, graças a Deus. São alguns dos empresários aqui da nossa igreja. Então eles têm lá o comércio deles, a empresa deles. Aí eles vão lá, contratam um funcionário. Aí contrata o funcionário chega lá na primeira semana, deixa comigo, que agora esse negócio aqui vai mudar tudo, eu vou tocar essa empresa e muda tudo e faz do jeito dele. Legal isso, Célio? Dá para aceitar isso aí? Irmã Fabiana, dá para aceitar isso daí? Quer dizer, pensa bem, a irmã é uma empresária, tem lá o seu comércio, contrata um funcionário, uma funcionária, e ela chega lá e fala, não, aqui vou mudar isso daqui de lugar, vou buscar esse balcão, vou mudar esse balcão, eu vou fazer assim. A irmã não vai aceitar. Quer dizer, nós que somos pecadores, a irmã pega uma pessoa para trabalhar na sua casa, um pedreiro, um pintor, pega uma pessoa para fazer uma limpeza na sua casa, aí a pessoa chega lá e fala, vou fazer assim. Quem daqui aceitará? Certamente nós não aceitaremos que chegue alguém e fale assim, olha, eu vou começar agora a fazer do meu jeito. Então, irmãos, se nós que somos miseráveis pecadores não aceitamos, por que é que nós queremos chegar diante do Criador e falar, Deus, deixa comigo, porque agora eu sei como eu toco a minha vida? Por que Deus tem de engolir isso daí? Por que Deus tem de aceitar isso daí? Então, irmãos, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é digno de conduzir. Ele é digno de dizer. Ele é o Senhor, é o Rei dos Reis, Ele é o autor e o consumador. Ele pegou um boneco e deu fôlego de vida para ele. Ele sustenta, ainda que o maior ímpio, o maior adorador de outro Deus, um satanista, mas Deus faz com que a chuva caia na horta dele. Ele é digno, Ele é o Criador, Ele sustenta, é Ele que mantém a vida, e todos nós nos tornaremos ao pó e vamos cair na palma da mão dele. Numa fração indivisível de tempo, a hora que nós dermos o último suspiro aqui, nós vamos cair na palma da mão deles, irmãos, e que loucura nós dizemos, deixa que eu me garanto, deixa que eu faça a minha vida. Não, irmãos, o melhor é fazer como Jesus. Eu falo o que Ele manda falar, eu faço o que Ele manda fazer, eu vou me preocupar. Deus, eu não consigo fazer tudo, Deus, mas sabe quando o cachorro está na coleira, na corrente, puxando assim, nós precisamos de puxar, Senhor, eu não consigo, mas eu quero, eu tenho a intenção, não de virar as costas para Deus, eu tenho a intenção, Senhor, eu não consigo, mas eu tenho o propósito de fazer a tua vontade, de entender aquilo que o Senhor quer. Irmãos, um empresário não aceita. Chega lá uma pessoa na sua casa, quer mudar o lugar do fogão, do sofá, quer mudar o lugar da sua bancada lá de trabalho, e ninguém vai aceitar. E agora o Criador, a gente não se importa com Ele? Que é isso, irmãos? Precisamos de voltar à lucidez. Olha uma oração que o salmista fez no Salmo 39, e no versículo 4, olha uma oração, Salmo 39 e 4, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, quer dizer, a minha morte, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam.
amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, Senhor, agora pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Aleluia. É lindo, não é, irmãos? Senhor, eu estou dormindo, eu estou embriagado, eu estou em loucura. Faze-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. Irmãos, é terrível, irmãos, uma pessoa na cama, irmão, doente, nas últimas. Você precisa ir no médico, você precisa de comprar medicamentos, fazer exames. Não, deixa o dinheiro guardado lá. Pessoa de mais de 80 anos e nos últimos suspiros de vida, vai no médico, vai fazer exame. Não, deixa o dinheiro guardado lá, irmãos, e ficou de herança para os sobrinhos. E o que é isso daí? Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. E a gente querendo, não, deixa que eu faço. Sabe, irmãos? Então olha, que coisa linda, né? Como a palavra de Deus é clara para nós, como ela mostra que nós não devemos de querer assumir as rédeas, nos autopastorearmos, fazer as coisas do nosso jeito, não, mas poder aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus, Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, a chuva caia sobre justos e injustos. Então o Senhor não abandona a criação, o Senhor não abandona o homem, o Senhor sempre tem os mensageiros. Está escrito lá em Romanos que a própria natureza prega a palavra de Deus, é um testemunho para Deus. Então Deus se comunica conosco, sim. Deus fala com a humanidade, sim. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus para nós é isso, irmãos, é o que nos alimenta, é o que nos faz viver. Mateus 4:4 está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, Deus fala conosco, Deus fala com a sua igreja, e eu preciso, irmãos, estar atento à voz de Deus. Eu preciso ser sábio, preciso ser prudente. Espera um pouquinho, Deus fala, Deus se comunica. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar entrosado com o meu Deus. Eu preciso, irmãos, de me ligar com Deus. Eu preciso estar enturmado com Deus, entrosado, para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E como que Deus fala conosco, irmãos? Irmãos, não adianta a gente querer assumir as rédeas, fazer do nosso jeito. Deus fala conosco, irmãos, pela oração e pela palavra. E o que Deus ensina, irmão, na oração e na palavra? Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então olha aqui, irmãos, entra no teu quarto, tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Então, irmãos, é um momento de intimidade, é um momento de encontro, é um momento de individualidade com o nosso Deus. Então, irmãos, se eu quiser assumir o risco, mas eu não tenho tempo de orar, mas tem criança, não tem, o telefone toca, mas, irmãos, levanta mais cedo, vai dormir mais tarde, na hora do almoço, se esforce, irmão. É a sua vida, é a sua felicidade, é a sua família. Nós precisamos, irmão, de ter preocupação, de ter intimidade, de ter momentos a sós com Deus. Que mais? A oração, que mais? A palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro,
e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. É uma linguagem um pouquinho diferente aqui. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a palavra, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Então, para mim, compreender entre o sopro e o tornar ao pó, o que eu preciso fazer? Entender o que esse Deus fala, compreender esse Deus, viver na voz desse Deus, para me poder fazer a sua vontade. Eu preciso me preocupar, irmãos, não com a minha voz, não com a voz de ninguém mais. Eu preciso me preocupar com a voz, com a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele quer que eu fale. Irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da igreja não é a voz de Deus. Não, mas eu não entro no quarto e eu não fico lendo a Bíblia, mas eu estou em comunhão o dia inteiro com Deus. Antibíblico. Autoadoção do risco. Não está fazendo do jeito que o Criador manda. Não está fazendo. Autoadoção do risco. Está chamando para si a responsabilidade. Eu não consigo orar. Precisa quebrar se não consegue. Precisa quebrar isso daí. Precisa conseguir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito. A voz do povo não é a voz de Deus. Irmãos, internet, Facebook, YouTube, redes sociais, isso daí não é simplesmente a televisão antiga que existia, o videogame antigo que existia. Isso são inteligências artificiais. Ele consegue descobrir o que você gosta, o que te chama a atenção, e vai te envolvendo, vai te laçando, vai te laçando, vai te laçando. Ainda que com uma linguagem evangélica, mas não é orar e ler a Bíblia. São vozes, mas não é orar e ler a Bíblia. Então nem a voz da igreja deve prevalecer. Irmãos, tem um trecho aqui, antes de desenvolver a voz da igreja, que eu quero ler com os irmãos em Jeremias, capítulo 23, versículo 21 e 22. Olha aqui, Jeremias 23, 21 e 22. Não enviei esses profetas, Deus fala, mas eles correram de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Está vendo, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui? Tem gente que Deus não mandou, mas foi. Está dizendo aqui, irmãos, que Deus não colocou palavra na boca dele, mas ele falou. Não enviei esses profetas, mas eles correram de um lado para o outro. Não lhes dei a mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Mas ele fala: se houvessem estado diante de mim e me ouvido, ou nessa tradução, se estivessem no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras e levado meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e das suas más ações. Quer dizer, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, como está dizendo, se tivessem estado diante de mim, quando nós estamos na oração, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos na comunhão, a Bíblia fala que o Senhor dá a mensagem, irmãos, e quando nós damos a mensagem e transmitimos, aí sim é a palavra de Deus. Aí sim é a vontade de Deus. Mas como diz aqui, eu não mandei, eles foram, eu não falei e eles falaram. Isso não é a vontade de Deus. Então Deus usa sim os seus mensageiros. Mas, irmãos, quando nós não nos preocupamos em entender a voz de Deus, por isso que o salmista orou. Ele orou no Salmo
39, versículo 4: me fazes saber, Senhor, me ensina. Então o que ocorre, irmãos, quando nós damos ouvidos a pessoas que Deus não mandou, mas vão, que Deus não falou, mas falam? Não é a voz de Deus, é a voz do homem, pode ser até a voz da igreja. O que virou, irmãos, a voz da igreja? A voz da igreja virou o papismo. A voz da igreja virou inquisição, onde pessoas eram queimadas vivas em fogueiras. A voz da igreja virou guerras. A voz da igreja virou analfabetismo. Virou inacessibilidade da Bíblia. A Bíblia foi tirada do povo. A voz da igreja virou atraso na ciência e atraso no desenvolvimento da humanidade por 1000 anos. Durante o ano 500 depois de Cristo até o ano 1500 depois de Cristo, a igreja cristã, o papismo, dominou o mundo. Eles foram governo, eles foram poder, e eles falaram a palavra deles. Isso foi o que? Não a palavra de Deus, isso foi a voz do homem, isso foi a voz da igreja. Deus não falou e eles falaram, Deus não mandou e eles foram. Irmãos, é com razão que os estudiosos, os filósofos, os professores de história, as pessoas cultas, elas são revoltadas com a igreja cristã. Elas são revoltadas com a igreja. E eles têm razão. Porque foi uma igreja opressora. Era uma igreja, eram os líderes religiosos, que quando alguém falava que é o sol, aliás, é a terra que gira ao redor do sol, a pessoa era morta, a pessoa era presa, era obrigada a mudar a sua declaração, que nós sabemos que o sol está no seu lugar e a terra gira ao redor do sol. Mas o que eles diziam? Não, é ao contrário, a terra está parada e o sol. Então, quer dizer, absurdos como esse, irmãos, foram ditos por pessoas em nome de Deus, em nome da igreja. Então, mais ou menos no ano 1500, quando houve a reforma protestante, quando houve o renascentismo e coisas que a história mostra aí, houve liberdade, houve vida e houve desenvolvimento. Mas pessoas que falaram em nome de Deus, querendo trazer coisas, travou o mundo, trouxe revolta e todas essas coisas que nós acabamos de descrever. É uma pena que quando houve o esclarecimento, ao invés de vir para o equilíbrio, para temer a Deus, para fazer o Senhor o justo viverá pela fé, é uma pena que num momento como este, passou-se para a incredulidade. No momento é Deus que fala tudo, depois no outro momento, Deus não existe, Deus não fala nada, não houve um equilíbrio. Mas a voz da igreja não foi a voz de Deus, não é a voz de Deus. A voz de Deus, irmãos, nós encontramos, como dissemos, na simplicidade da leitura da palavra do Senhor, na simplicidade, irmãos, da oração, na simplicidade de ver Deus falando conosco. Aí, irmãos, nós vamos entender como viver do sopro de Deus até nos tornarmos pó, ou se a igreja for arrebatada, é melhor ainda. Então assim nós conseguiremos entender e fazer a vontade do Senhor. Irmãos, Jeremias capítulo 7, versículo 23 até o versículo 28, o Senhor declara aqui na sua palavra a dificuldade que ele tinha das pessoas obedecerem a sua voz. Jeremias 23, 7, 23 a 28. Essa foi a minha ordem: obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno,
e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar os meus profetas, os meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes isso, mas eles não escutarão. Anuncia essas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhe: esta é a nação que não obedece ao Senhor seu Deus e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu dos seus lábios. Está vendo, irmãos? É para a gente meditar ou não é? Deus dizendo: olha, apesar de tudo isto, eu madruguei, eu enviei os profetas, eu disse para eles: olha, eu não deixei eles sem testemunho, eu não deixei eles sem palavra, eles foram teimosas, mas eu mandei dia após dia. Ele diz aqui: você irá lá, Jeremias, você vai profetizar e ninguém te dará ouvidos. Então, irmãos, veja se é fácil ser mensageiro de um Deus insatisfeito. Veja se é fácil. Por isso, irmãos, que nós estamos vendo pessoas que abandonam a palavra de Deus. Lá vem que esse negócio de Bíblia, lá vem que esse negócio de letra, lá vem que esse negócio de teologia. Claro, Bíblia é isso. Estou lendo a Bíblia aqui com os irmãos. Claro, lá vem que esse negócio, claro, é muito mais fácil de falar: não, olha, eu vou te dar a chave, não, Deus te ama, não, Deus é bonzinho, Deus pode continuar, sabe, não, vai agradando. Claro, você ser mensageiro de um Deus insatisfeito, irmãos, é uma coisa popular ou impopular? É uma coisa fácil, é uma coisa boa você ser mensageiro de um Deus que está dizendo: olha, esse povo não quer saber de nada, esse povo não quer aprender, esse povo não quer ser ensinado, esse povo foi pior do que os pais dele. Então, o que diz aqui? Obedeçam, e vocês irão bem em tudo aquilo que vocês fizerem, tudo aquilo que vocês realizarem. Se vocês obedecerem, vocês vão ver. Você vai falar e o povo não quer ouvir a palavra. É vantagem isso, irmãos? Será que é bom isso? Não é melhor, mas a gente se conscientizar e falar: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar, vou deixar de ser religioso, eu vou procurar a vontade de Deus, eu vou aprofundar na oração, eu vou aprofundar na Bíblia, eu vou ter contato com Deus. Irmãos, aqui dentro desse templo agora, tem sinal de televisão? Sim ou não, irmãos? Aqui agora, tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Tem internet aqui? Tem, está transmitido pela internet aí. Só que, irmãos, precisa ter o aparelho funcionando direitinho para pegar as ondas de rádio, de internet, de televisão. Se não tiver os aparelhinhos lá para pegar, não vale nada, a onda passa direto. Irmãos, pode saber de uma coisa, irmãos: lá da sala do trono de Deus está saindo coisa boa para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Está saindo coisa boa do trono de Deus, irmãos. Mas e aí, irmão, se o aparelhinho estiver desligado, se o meu coração está desligado, e se o meu coração está sintonizado em outra emissora, em outro Deus,
Se em vez de eu sintonizar no trono de Deus, eu sintonizo no meu trono, na minha vontade, deixa que eu me viro. Deus criou, mas deixa que eu me viro. Não, irmãos, o que Jesus falou? Eu só falo o que Ele manda falar. Eu só falo. Claro que nós não conseguiremos ser iguais a Jesus, irmãos, mas nós precisamos dizer: não, eu preciso sintonizar meu coração com Deus. Eu preciso. Eu tenho de ter essa preocupação. Eu não posso jogar minha vida fora. Preciso estar sintonizado para me receber as coisas boas que saem da sala do trono de Deus para a minha vida. Eu preciso. Eu posso fazer. Olha o que aconteceu com Adão, o que aconteceu com Eva. Eu não posso continuar fazendo isso deliberadamente. Deus precisa ver no meu coração pelo menos um desejo. Fala: Deus, eu não consigo ser 100%, mas eu quero fazer assim, Deus. Deus precisa ver esse desejo na minha vida, irmão, e na sua vida. Olha, se a gente dá de ombro, irmão, coração duro a serviço, o que vai acontecer com a gente? E para encerrar, irmãos, eu falei: Deus, misericórdia, né, irmão? Então vejam, sabe, se essas palavras vão surgindo, eu vou anotando e creio que é a vontade de Deus para a igreja. Creio que é a palavra de Deus para a igreja. Creio que é. A gente está assim. O presbítero Daniel estava falando aqui, a gente está lá, daqui a pouco corre lá, anota, né? Pastor Orlando outro dia estava lá no carro, e mandou uma mensagem para a esposa dele, para a irmã Solange: olha, Solange, estou te falando aqui só para registrar, para mim não esquecer. Olha, isso, aquelas inspirações que vêm. Então, irmãos, como é que nós vamos fechar essa meditação? Vamos ler o Salmo 1, e versículo 1 até o 3. Em vez de ficar batendo no ferro frio, irmão, fazendo uma carreira solo, é melhor, irmãos, fazer parceria com Deus. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que lindo, irmãos, olha lá. Pelo contrário, ou antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E continua lá, irmãos, olha o segredo: e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha aí o segredo da prosperidade, irmãos, o segredo da bênção, o segredo da vitória. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está dizendo aqui: tudo prosperará. E não é aquela prosperidade que vem o vento e leva. Não, irmãos, é a prosperidade sólida, verdadeira, a prosperidade que vem de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o nome do nosso Deus é Eu Sou. O nome do nosso Deus é Eu Sou. Moisés perguntou: mas quando me perguntarem quem me enviou, Deus dirá assim, Deus falou para ele assim: ó, diga que Eu Sou te mandou. Aleluia. Esse Deus que Eu Sou, irmãos, a Bíblia fala lá no Salmo 40, Ele faz, Ele é, Ele está, Ele pode. Aleluia. Agora, irmãos, Ele é o Eu Sou. Irmãos, eu posso, ser humano forte, fica 30 dias sem comer, pode viver. Fica 3 dias sem tomar água e pode viver. Fica 3 minutos sem respirar e pode ser que não morra.
Mas passou disso, irmãos, ele é completamente dependente. Quem o coração já perdeu o ritmo, já o coração perdeu, né? Ele teve arritmia. A gente, parece que a gente vai desmaiar na hora. Quer dizer, a gente depende de cada batida do coração, cada batida, de cada respiração a gente depende. Então, irmãos, a verdade é esta: o nosso Deus pode dizer eu sou, mas eu preciso reconhecer, eu não sou, eu dependo do eu sou. Eu dependo do eu sou, aleluia. O fôlego vai embora, irmão, acabou. O ar vai embora, a comida, a água, acabou. Então, irmãos, que ideia é essa, irmão, de nós queremos inventar coisas? De nós inventarmos a nossa história? O que eu preciso falar? Deus, qual é a sua história para a minha vida? Qual a história bonita? Qual a vitória que o Senhor preparou em mim? Senhor, eu quero me encaixar na sua história. Eu quero viver a história que o Senhor preparou para mim. Aleluia. Quero viver os sonhos que o Senhor sonhou para mim. Agora, irmão, eu vou lá, irmão. Desprezo a sabedoria de Deus, o Deus do alto. E vou viver a minha vida, irmão, nesse mundo cheio de bomba, cheio de minas, cheio de armadilhas, de bombas explosivas que a gente pisa e explode. Cheio de ciladas, irmãos. Nós, como ovelhas, tá aí os lobos do mundo, as armadilhas, e nós deixamos o Deus que nos orienta. Deixa comigo, irmão. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos viver os sonhos, nós precisamos viver os planos, a vontade que o nosso Deus tem para nós. Isso não é fanatismo, irmãos. Isso não é desequilíbrio. Isso é lucidez, irmãos. Isso é equilíbrio. Isso é saúde. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Então, irmãos, é isso. Cada um dá o que tem. Isso foi o que eu me preocupei, que eu orei, que eu busquei, que eu me tranquei no quarto, na Bíblia, que eu procurei consagrar a minha vida. Isso é o que me veio no coração para transmitir essas ovelhas tão lindas de Jesus. Aleluia. Oh, irmão, Jesus te ama, irmão. Jesus, ele te quer tão bem, irmão. Ele te entende. Ele te ama tanto. Ele nos ama. Com todos os nossos defeitos. É por isso que Ele nos envia a sua palavra. Glória a Jesus. Vamos dar ouvidos à voz de Deus, irmãos. Vamos acatar a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos sair desse estado de louvor. Para louvar a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Depois nós vamos dar os avisos, vamos retornar para os nossos lares, para enfrentar mais uma semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé para nós juntos adorar a nossa nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Guardar essa palavra no nosso coração. Amém, irmãos? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória nesta noite. Que você possa declarar: grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Grande Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja, que se faz presente neste lugar.
Aleluia. Vamos cantar, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, da seria Rei. A Ele a glória.
Irmãos, pode sentar um pouquinho só, mas por gentileza, graças a Deus. Eu quero, antes de tudo, fazer menção do irmão Agostinho, esposo da irmã Jacira, que fez aniversário esta semana. Parabéns, irmão Agostinho, Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. Se mais alguém aniversariou, os irmãos me ajudem, por favor, para que a gente possa, pelo menos, citar e honrar aqui a pessoa. A nossa gratidão a Deus, nossa alegria por ter o Cristiano conosco nessa noite, por ter o Júnior conosco nessa noite, por ter a nossa irmã Olga conosco nessa noite. Deus abençoe, em nome do Senhor. Tenho certeza que o irmão João Vitorino, presbítero, está feliz, a irmã Elisângela também, de ver a mamãe aqui, e a esposo, né? Que bênção por isso, né? Essa igreja é sua igreja, tá bem, mano? Né? Essa igreja aqui é da nossa irmã Olga também, irmãos, amém? Ô, irmão, tu está pescando em aquário aí, ó. Tá vendo aí? Então tá bom. Irmãos, não podemos deixar de citar, essa semana aqui nós atingimos a marca conhecida, divulgada, de 400 mil mortos pelo Covid-19. E eu não posso deixar de reconhecer a fé dos irmãos, a beleza, né? A nossa igreja está linda, estamos aqui procurando cumprir todas as regras e mesmo assim precisa ter uma coragem, né, irmãos? Uma disposição, e os irmãos estão aí, mas a gente vê que a coisa está chegando cada vez mais perto, né? Nosso vizinho aqui, irmãos, o Ricardo Danilo, né? 39 anos, partiu, estive no sepultamento dele, assim, do carro funerário para o túmulo, só o tempo. E a mãe chorou em cima do túmulo, porque não deu nem para chorar em cima da urna, do caixão do filho. E encontrei com ela na sexta-feira. A irmã parecia que estava andando nas nuvens, assim, parecia que ela estava aérea, assim, a Leonor, que é a mãe dele, né? Realmente uma coisa triste de se ver, né? Parecia que ela estava assim, aérea. Então, irmãos, na quinta-feira nós oramos. Eu quero te pedir que o irmão se sensibilize e ore, né? Pela esposa Adriana, pela mãe Leonor, pela Patrícia, né? Que é a irmã. Eu tenho orado por essas pessoas, tenho orado pela família do Aritana, missionário Aritana, né? Que Deus ajude a família. Então nós precisamos nos desenvolver com essas coisas, irmãos, ser sensíveis a esse ponto. E então atingimos 400 mil mortes, e fora as outras consequências, fora os desempregos, fora as carestias, cirurgias que deixaram de ser feitas, fora doenças que se agravaram. Imagina bem, irmãos, que coisa, né? Então nós fazemos menção, nossa solidariedade, nossa oração a todos. Também faço menção que ontem, dia 1º de maio, nós tivemos a 51ª, 51 convenções do Estado de São Paulo. E o pastor, em uma atitude muito harmônica, muito bonita, muito gostosa, o pastor Luiz Fernandes Bergamin foi reconduzido por mais 3 anos para cuidar da nossa obra no Estado de São Paulo. E glória a Deus por isso. Mais 3 anos de paz, mais 3 anos de sabedoria, mais 3 anos de um homem de Deus ao nosso comandando nós aqui. Então colocou toda uma equipe maravilhosa, vários pastores partiram. Brasil para Cristo é uma igreja que perdeu muitos pastores, irmãos, para esta doença. Então nós fazemos menção também que foi tudo bem ali ontem, passamos o dia com todo cuidado, né? Foi tudo bonito, toda uma coisa gostosa de participar também em nome de Jesus. Irmãos, e também eu cito aqui para a sua participação do irmão Oscar, irmãos. O irmão Oscar está em coma induzido, ele fez uma cirurgia do intestino, então nós vamos orar
pelo irmão Oscar, pela irmã Dircinha, estão sofrendo bastante. Parece que estão tirando a sedação dele para ele voltar, né? Mas ele está com infecção, ele está com pressão irregular. Então vamos apresentar essa família. Vamos apresentar também, irmãos, a nossa irmã Alice. Vou apresentar a irmã Alice. A família está sofrendo e eu tenho orado, irmãos, aqui na igreja, nas minhas orações particulares, tenho orado pela irmã Alice e pela família, para que Deus ajude eles a passar esse momento difícil. A irmã Alice está acamada, ela não está podendo sair da cama e nós precisamos ajudar a nossa irmã e a família em nome de Jesus. Conversei com a irmã Dilma, nossa irmã Dilma, e ela é uma guerreira, né? Ela está aqui quando pode, todos os dias de manhã. Ela vem aqui, a gente chega aqui, a igreja está aquele cheiro de limpeza, tudo bonitinho, né? E ela é uma das que vem junto com a irmã Maria Luísa, junto com a irmã Rosângela e com outras irmãs. Elas vêm aqui aguar as plantas da igreja, limpar. Eu conversei com ela agora há pouco e ela falou: manda saudação para a igreja. Irmão, recebem nós, amém? Ela mandou a saudação, falou: fala para a igreja que eu estou bem, que eu vou sair dessa, em nome de Jesus, aleluia. Então, irmã Dilma, Deus abençoe a senhora, né? Ela fez lá os tratamentos, algumas sessões, e lá em Jaú, e agora no final desse mês ela vai fazer um novo exame. Ela está confiante, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. E várias outras pessoas que nós estamos intercedendo, né, irmã? A irmã Marisa pediu oração, nós estamos orando pela irmã Lázara, né? Estamos orando pelo irmão Luiz, que está com um probleminha na vista, ainda não zerou. E também, irmãos, domingo passado, o irmão Diniz falou comigo, eu acabei esquecendo. Ele fez um exame importante e o médico falou para ele: rapaz, você está com uma saúde de jovem. Então, graças a Deus, irmão Diniz, né? Aquele exame que o irmão fez, que são tantos que nós fazemos, está com a saúde. Então, eu quero testificar aqui também da vitória na vida do irmão. E para a gente encerrar, irmãos, domingo que vem é o segundo domingo, não é? O que tem domingo que vem? É a... E o que a gente tem no dia da ceia do Senhor? A gente tem duas coisas importantes, não é isso? Que nós estamos fazendo por causa, no terceiro domingo, mas nós estamos antecipando porque é o dia que vem mais pessoas, né? O que nós temos? A primeira coisa, começa com K, assim, ó. O que é? O que nós temos na ceia do Senhor? É a campanha do quilo. Então, ó, quem esqueceu, traz dobrado, hein? Está devendo no mês passado, hein? Precisa trazer, hein, irmão? Viu? E também nós temos a oferta missionária nacional, tá bom? Caiu nesse mês aqui, irmãos, os missionários sofrem, então nós precisamos de nos lembrar de trazer a nossa oferta, tá bom? Deus abençoe ricamente. Então, querendo Deus, domingo que vem não tem escola dominical, a nossa igreja tem escola dominical, só não tem quando nós avisamos. Então, domingo que vem não tem escola dominical, por quê? Porque 10 horas da manhã até as 11h30, a ceia do Senhor. E depois, 18h30, novamente, a ceia do Senhor, para a gente ficar dentro dos limites da nossa igreja. Então, domingo que vem, 10 da manhã, 18h30, é a ceia do Senhor, com a campanha do quilo e com a nossa oferta de missões. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tem aqui um pedido de oração também, a irmã Cláudia está pedindo oração pelo pai dela, o sogro do irmão Leandro, que fez uma cirurgia, está se recuperando, e nós estamos orando em nome de Jesus. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Vamos alimentados pelos louvores, pela palavra de Deus, vamos alimentados, né? Vamos ficar de pé então, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora e depois nós vamos ficar aqui só mais um minutinho, né? E nós vamos encerrar já o trabalho, já em nome do Senhor. Então vamos apresentar ao nosso Deus esses pedidos e essa programação do trabalho. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, nós te apresentamos agora todas essas famílias enlutadas, aqui de Avaré, Senhor, a família da Ilha, Senhor, a família do Ricardo, Senhor, a família do Aritana, e todas as 400.000 pessoas que partiram, que têm as suas famílias. Consola e conforta os corações, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa ricamente, Senhor. Senhor Deus, família do Aritano, do Ricardo, abençoa a irmã Alice, Senhor, e sua família, abençoa a irmã Dilma e a sua família,
Abençoa, Senhor, nosso Deus, o irmão Oscar e a sua família. Abençoa, Senhor, a irmã Lázara e a sua família. Abençoa o presbítero Luiz e a sua família, Senhor. A irmã Larissa e a sua família. Abençoa, Senhor, a irmã Cláudia e a sua família. Dirige todas as coisas, encaminhe, Senhor, atende nosso clamor. Deus, leva o teu povo na tua paz nessa noite. Abençoa aqueles que estão em casa. Confirma a programação do trabalho. Ajude-nos, meu Senhor, livra-nos do mal. Não nos deixe, Senhor, a seguir ideias estranhas, espíritos estranhos, mas que a doçura, o perfume do Espírito de Deus encaminhe nossas vidas e nossos corações. É o que nós rogamos ao Senhor, ó Deus. É o que nós pedimos, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Quinta-feira tem o culto de louvor a Deus. Quinta-feira, 19 horas. Deus te abençoe. Até quinta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.